Fala pessoal, depois de um breve ato, estamos de volta com Speedrun. Então, você que estava com saudade dessa série, que está aprendendo com as partidas e pensou que a série tinha parado, não, estamos de volta. E tem uma novidade: finalmente comprei um microfone novo. Então, espero que o som esteja legal, esteja chegando bem limpo para vocês. Deixa aí nos comentários falando se agora o som melhorou, principalmente o pessoal que falava que o som estava ruim. Como sempre, se você está gostando da série, deixa o like, se inscreve no canal se não tiver inscrito, divulga para os amigos, né? Pessoal que gosta de xadrez às vezes ainda não conhece o canal. E pode deixar aí nos comentários. Tem alguma abertura que você gostaria de ver no speedrun? Deixa sua sugestão aí que eu posso fazer nos próximos capítulos, né? Posso tentar as aberturas mais sugeridas pela galera. Então, faz bastante tempo que eu não gravo speedrun, tô voltando agora, mas não se preocupem, a série vai voltar ao ritmo normal que vocês estavam acostumados aí até agosto, mais ou menos. Então, vamos buscar aqui uma partida. Estamos próximo dos 1500, né? E4. Eu acho que eu tava jogando, vinha jogando bastante siciliana, já joguei muito E5, mas vou jogar uma francesinha. A francesa tá na moda. E aqui essa ordem com C4, ela é bem interessante, hein? Inclusive joguei essa ordem recentemente numa partida clássica contra o GM Iago Santiago, num torneio que eu joguei na Itália. Tem no canal a análise dessa partida. Ela é uma ordem um pouco malandra, assim, contra jogador de francesa, tá? Mas eu vou jogar D5. Vamos manter o espírito da francesa. Depois eu falo um pouco mais dessa ordem. Tomou de C. Beleza, e D5. Agora tem que tomar aqui, né? Bom, esse já me parece um pouco esquisito. Porque o peão de E5 ele tende a ficar vulnerável. Por exemplo, se eu jogar C5 para cavalo C6 depois, né? Outra possibilidade seria D4, para não deixar as brancas fazerem D4. Mas eu imagino que C5 já deve estar bom o suficiente para depois cavalo C6. F4, beleza, cavalo C6. Eu não acho que as brancas ganharam algo particularmente com essa troca, tá? O bispo ainda tem essa casa aqui, então. A gente só tem que pensar um pouquinho qual seria a melhor forma de tirar as peças pretas. Por exemplo, será que eu posso jogar F6 aqui direto? Parece um jeito interessante de explorar o fato de que o peão não tá em D4. Se é por F6, cavalo F6, né? Eu consigo tirar as peças mais livremente. Eu tava imaginando que podia vir esse bispo B5. E aí, como é? Por exemplo. Na realidade não tá tão simples não. Acho que eu vou jogar esse, dama B6. E tomar de dama aqui. Bom, mas aí o cara meio que me ajudou um pouco porque meu cavalo sai. Eu acho que eu não joguei bem essa abertura, tá? A gente vai analisar depois. Mas creio que eu não joguei da melhor forma. Pra ser bem sincero. Assim, agora já tá com cara de que eu vou ficar com uma posição jogável e tal, mas. Eu acho que eu tava pra ficar pior aqui, mas eu já vou conseguir um jogo bem tranquilo, rocando. Não fiz bispo D6 direto porque cavalo C3, cavalo B5 era chato. Mas bom, eu roco aqui, acho que minha posição tá bem sob controle já. Dama G3. Tô jogando contra um indiano, né? A gente sabe que eles são bem táticos, calculam bem, mas assim, o cara tá jogando muitos lances superficiais de ataque que parecem ativos, só que ele não tá ameaçando nada. E agora eu já desenvolvi o bispo. Esse cavalo C3 pode ter uma ideia de pular com o cavalo pra B5, mas fora isso, né? Por exemplo, se eu jogar A6 aqui, e depois D4, esse cavalo não tem uma casa tão boa. Agora eu vou melhorar meu bispo, porque eu já controlei o pulo do cavalo para B5. E minha posição vai melhorando facilmente, né? Talvez ele ponha essa daminha F3, pode ser, né? Talvez. Dama F3 seria chato. Eu pensei nessa jogada, mas ela nunca me pareceu muito chata. Porque, digamos. Tipo, eu posso jogar aqui, cavalo E4, né? Cavalo toma, bispo toma. Aí D3. Eu volto o bispo pra F5. Tem um dama C8 aqui também, mas eu não tava querendo ter que jogar assim.
Eu acho que eu vou simplesmente defender aqui e tá tudo certo. G6. Não creio, assim, que G4 é um lance que as brancas vão considerar seriamente, mas nunca se sabe, né? Porque G4 é muito perigoso. Só que eu tô ameaçando agora D4 e cavalo E4. Voltamos ao nosso speedrun com uma partida meio esquisita, tá? Não tô... Tipo, esse aqui... Bom, ele quer pôr o bispo na diagonal porque abriu a diagonal. Mas as peças brancas estão muito mal colocadas, né? Ele leva D4 e ele não tem estabilidade no centro. E agora vai chegar um contra-jogo já com cavalo E4. Aí quem tá ficando ativo são as pretas. Pra começar, esse cavalo não tem uma casa tão boa. Porque se ele vem pra E2, ele obstrui ali a torre. Só que de qualquer forma, eu tô jogando cavalo E4 no próximo. E eu acho que isso, na real, já deve ser uma posição ruim pras brancas. Cavalo E2, quer trazer o cavalo pra cá. Eu achei que isso era ruim, né? Mas enfim. Esse cavalo E4, dama H6, por exemplo. Toma, toma, dama, toma, cavalo G3. Eu posso tomar direto. Vou jogar assim. Porque agora tem essa cravada na coluna E. Ele põe o bispo em B2, é verdade, mas... Depois que eu jogar torre 8, pra onde que vai o cavalo? Cavalo G3, só que eu tenho dama por E1, né? E assim, isso parece muito ruim, parece perdido pras brancas, na verdade. Eu jogo torre B1, esse bispo já tá meio sem casa, e o rei tá levando um descoberto ali, né? E se cavalo por F5, aí cavalo E4. Então, parece bem ganho já. Porque ele não pode tomar aqui que tá levando esse. Bispo A3, mas... Cavalo G4, rei F3. Cavalo H2... Ah, não, ele tem rei E2 também. Mas acho que aqui tem algum mate, né? Com certeza tem mate de algum jeito. Vejamos como. Tem um tempo pra calcular. Cavalo G4, rei F3. Bispo E6, rei E4. Cavalo F2, rei E5. Cavalo G4, rei F3. Cavalo H2, digamos. Daí rei F2, cavalo G4, rei F3. Bispo E6, rei E4. Torre E1, rei D3. Cavalo F2, rei C2. Ah, deu uma escapadinha. Mas eu acho que é por aqui o caminho mesmo. Cavalo G4. Esse rei tá muito. Tá muito zoado, né? De algum jeito aqui o cara vai levar mate. Tipo, rei F3, bispo E6, rei E4. Tá, esse. Bom, mas esse. Torre 8, rei F3. Cavalo E5, rei F4. Bom, dá pra jogar assim. Ou eu posso ganhar de um jeito bem mais simples, né? Tipo H6 pra pegar a dama. Não ter nenhum mate aqui forçado é meio bizarro, né? Levemente estranho. Mas é, pode ser que não tenha mesmo. D3, rei F3. Aí esse, rei E4.
Acho que é melhor talvez eu achar um ganho de material mais simples, né? Porque eu tô aqui viajando em busca de um mate, pelo jeito não existe esse mate. Vou jogar pra ganhar de outro jeito, fazer torre 8. Aí esse agora, H6. Tirou a casa da dama aqui em E7. Se dama F7, cavalo E5 e cavalo D3. Se dama H4, cavalo E5 e cavalo D3 também. Ou dama H4, G5. Ah, pode ser dama H4, G5, gostei. Esse, né? Tipo, cavalo E5, aí rei, cavalo aqui, rei, aí G5. Ah, não, mas tá caindo H6 nessa posição. Ah, tá. Não, vou jogar aqui. Já sei. Agora é esse, né? G5. Porque se dama H6, cavalo G4. Opa, aí o cara levou, né? Aí ajudou. E mesmo com 2 minutinhos vai ser suficiente pra finalizar a partida. Bispo C5, cheque aqui. Agora eu jogo quase, hein? Que tá tendo algum mate, mas de algum jeito ele tá escapando. Só que ameacei esse agora que é bom. Bispo E3, evitou. Ou não. Bispo E2, pra cavalo G4. Ah, ameacei esse também, ó. Tinha torre F8, né? Já tinha torre F8 já nessa posição. Bom, torre E3, D por E2 e já era. Acho que tá bom esse, né? Dar um cheque primeiro que é pra fazer dama. E aqui vai... Agora vai tranquilo. Aqui não precisa nem ter medo de afogar, porque o cara tem muito peão, né? Chance zero de afogamento. Então vamos lá, voltamos. 1496. E 135 vitórias. A ordem das brancas é interessante. Eu acho que eu não joguei da melhor forma, tá? Mas vamos entender o que ele fez errado também. Porque essa ordem aqui contra a francesa, realmente ela é interessante. Porque... Bom, o lance natural é D5, né? Por isso que eu fiz D5. E aqui as brancas têm duas opções. Ou joga E por D5, E por D5, D4. Mas isso transpõe para uma francesa das trocas, né? Uma ordem que seria... A mais normal seria assim, D4, D5, toma, toma e C4. Essa ordem eu não considero perigosa para as pretas, tá? O branco joga para ficar com o peão isolado, mas eu não acho que é uma linha particularmente perigosa para as pretas, eu acho que é bem tranquilo. Agora, outra que é mais interessante, da forma como foi a partida, D5, é trocar tudo. É jogar ED, ED, CD. Porque essa posição realmente ela tem algumas ideias. Por exemplo, se dama por D5, as brancas jogam cavalo C3, e isso fica bem parecido com uma escandinava. Mas as brancas vão ficar com uma posição bem ativa, porque vai jogar D4, cavalo, bispo C4, e é bem útil ganhar esse tempo em cima da dama aqui. Então, como que as pretas jogam? Normalmente o preto faz o seguinte:
Troca aqui, aí toma. Cavalo F6. Porque não é obrigado a tomar com a dama, né? O peão não tá protegido, então dá pra tomar de cavalo. Aí vai ficar uma posição parecida com a outra ordem ali, com ED e D4, porque as brancas ficam com o peão isolado. A diferença é que as brancas não ganham um tempo em cima da dama. O cavalo já vai pra D5, que é a casa dele nessa estrutura. Mas recentemente eu vi que tem algumas partidas assim de caras fortes. Por exemplo, o Vatir Lagrave joga bastante essa variante. Bispo B5, cheque. E é bem interessante, porque aí cavalo BD7, cavalo C3. E tem umas posições, umas partidas legais, assim, ele joga cavalo F3 e roque mesmo, D4. As pretas vão levar um tempo para recuperar o peão de D. E aí, por conta disso, fica um peão isolado jogável para as brancas também. Não é o fim do mundo também, né? Que o preto tá melhor, mas é uma posição equilibrada com o jogo. A outra alternativa que as pretas têm é jogar C5, que na verdade é a que eu gosto mais. É como eu jogaria de pretas numa partida de torneio, por exemplo. Porque aí é pra dificultar o D4 das brancas. E foi como eu comentei que eu joguei com o GM Iago Santiago na Itália agora, nos torneios que a gente jogou em agosto. Eu joguei C4 contra ele, eu joguei outra ordem, C4, E6, E4. E aí ele fez C5. Só que aí muda, porque agora vira uma siciliana. Então o branco joga cavalo F3, cavalo C6. E aqui ele pode fazer cavalo C3 ou ele pode jogar D4. CD, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3. As brancas estão querendo ficar com essa estrutura Marox aqui, que é interessante, mas aí as pretas jogam bispo B4. E, enfim, já é uma posição que as brancas não vão estabilizar tão fácil, sem trocar em C6, né? Então tem que jogar cavalo por C6. Aí segue o jogo, né? Não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque a teoria principal é cavalo C6, BC6 e bispo D3. Aí o preto joga E5 e fica uma outra estrutura, né? O Iago contra mim jogou D por C6 e foi pro final. Dama D8 e rei D8. Quem quiser pode dar uma olhada depois nessa partida que tem analisada no canal. Mas, na partida ele jogou CD, ED e E5. E aqui eu achei que eu tava ficando com uma posição boa de um jeito meio natural. Mas como eu disse, não acho que eu joguei da melhor forma. C5 tá bom ainda. O computador, ele também gosta de D4, que é um lance interessante. Eu pensei em D4, mas para não deixar as brancas fazerem D4. Só que eu não percebi uma outra ideia que ele tá mostrando aqui, que dá para jogar com dama D5, cavalo C6 e aí bispo E6 ou bispo F5. Já põe uma pressão muito forte no centro. Não considerei tanto isso, eu pensei mais em só para não deixar D4 das brancas, né? Mas aí eu imaginei, ele vai jogar F4 do mesmo jeito. Só que não, agora o peão em D4 ele tá muito bem, assim, porque cavalo C6, cavalo F3 e até D3 a máquina já gosta. D3 parece muito forte pra não deixar o bispo sair. Também mata esse bispo aqui, né? De C1 e põe o bispo em F5 e outro em C5. Essa acho que é uma continuação muito forte. Pra quem joga francês e às vezes pode ter dúvida com umas ordens mais estranhas, esse plano aqui parece muito forte. Mas eu joguei C5 mesmo, e aí F4, cavalo C6, cavalo F3. Então, agora eu joguei F6 meio rápido, mas eu acho que não é uma ideia boa, não. Eu quis aproveitar o fato de que as brancas não têm o peão em D4 para aumentar a tensão em E5. Mas era mais tranquilo eu ter só desenvolvido as peças. E aqui um jeito bem comum de desenvolver as peças nesse tipo de estrutura, que lembra bastante a francesa do avanço, né? Mas é uma francesa do avanço que não tem o peão de C e nem o de E. Um jeito bem normal de desenvolver seria assim, cavalo H6, porque o cavalo já fica de olho na casa F5, bispo B5 e bispo E7. Roque, roque. E tá de boa, né? Porque eu vou jogar dama B6, e esse cavalo sempre pode pular pra F5. E pras brancas isso aqui é um pouco chato porque ele não consegue jogar D4, né? Não chega legal o D4 nunca. Então ele não tem estabilidade no centro. E as pretas têm uma boa posição no centro. Então isso seria bem aceitável pra mim, assim. O F6 eu quis jogar pra criar uma tensão no centro, mas depois eu não curti muito, não. Porque fica difícil de tirar as peças. Tipo, o peão tá na casa do cavalo, e aí se eu jogar cavalo E7 ele toma e deixa meu rei um pouco exposto. Veio o bispo B5, aí eu joguei dama B6. Ele tomou em C6 já. Também dava pra manter, por exemplo, dama E2. Pra vocês terem ideia, essa posição ela já é chata para as pretas, porque só tem um lance e ele ainda gosta pro preto, a máquina. Mas só tem um lance aqui que serve, que é bispo G4. Deixa aí por F6, então já é uma jogada bem difícil, né? Porque se eu faço F por E5,
Caramba, ele dá cavalo C3 e fala que tá ganho já. Mas eu tava pensando mais em cavalo por E5. Por que que não serve esse? Porque também é chato isso aqui. Ele fica na coluna e tem essa cravada. Eu vou ter que jogar bispo E7, aí cavalo C3. Isso aqui ainda parece um pouco chato, mas tudo bem, tá dando um equilíbrio. Fala que tá ok. Esse é muito duro, cavalo C3. Pra cavalo D5. E se D4, cavalo D5. Dama D8, cavalo por E5 e tá ganho. Realmente, tá vindo dama H5 e cavalo C6, né? A casa tá caindo forte. Então, eu cometi um erro aqui. Eu falo bastante sobre erros básicos nas partidas, mas eu cometi um erro básico nessa partida que foi o quê? Você pode pausar e se perguntar, qual foi o erro básico que eu cometi nessa abertura? A resposta é que eu tentei mexer no centro muito cedo. Tentei criar tensão no centro com o meu rei no centro e com as peças mal desenvolvidas. Em vez disso, eu deveria ter optado por uma continuação mais tranquila. E tinha opções, né? Tinha essa, por exemplo, cavalo H6, bispo E7 e roque. Eu roco, esse cavalo parece que tá fora de jogo, mas ele tem sempre a casa F5, que é muito firme, e depois eu posso jogar com F6. Porque ele nem vai conseguir reforçar esse peão do jeito certo, né? Ele não tem como construir aquele centro com C3 e D4. Então eu cometi um erro básico, que foi F6. Eu não tô pronto ainda pra esse tipo de ação no centro. Bispo B5, joguei dama B6, só que aí ele tomou, né? Aí já dá uma aliviada. Dama toma, e aí por F6 dá outra aliviada. Ainda que talvez fosse mais interessante jogar D4. Nesse momento já dá pra jogar com D4. Ou rock mesmo. Eu teria que tomar um pouquinho de cuidado nessa posição. Porque eu não tô conseguindo desenvolver esse cavalo tão fácil, né? Por exemplo, o computador, ele manda jogar assim mesmo, cavalo E7. Mas aí o cavalo tá no caminho do bispo. Então eu vou ter que fazer cavalo F5 pra bispo E7 ainda. Ok, essa posição é jogável, mas numa partida seria perigoso pra mim. Porque eu tô gastando mais tempo de desenvolvimento, eu tenho o par de bispos, é verdade, mas meu adversário já pôs o rei em segurança. Então daqui a pouco ele joga D4, cavalo C3 e ele tenta abrir o centro pra explorar a vantagem de desenvolvimento. Por isso que eu não gosto tanto da forma como eu joguei. Mas quando ele faz E por F6, aí já é muito mais fácil. Então ele também comete o erro que é não manter a atenção no centro. Quando você tá na frente no desenvolvimento, é que tudo bem, ele pensou dessa forma, né? Vou abrir o jogo porque eu tô rocando primeiro. Mas é importante entender nessas mudanças de estrutura, que eu já falei isso várias vezes, se essas mudanças, a mudança que você está considerando, se ela ajuda mais as suas peças ou as do adversário. Então, por exemplo, o peão em E5, ele tá muito bem aqui, porque como tem essa tensão em F6, eu não consigo desenvolver o cavalo. E o peão, ele tira a casa D6 do meu bispo também. Então, quando ele joga E por F6, ele resolve um problemão pra mim. Eu já consigo desenvolver o cavalo, e depois o meu bispo pode vir para D6. Então, eu já consigo terminar meu desenvolvimento, o que é muito importante. Aí ele fez cavalo E5, beleza. Dama C7, roque. Era melhor também ter feito o roque direto, né? Porque se eu jogo bispo D6 agora, torre 1, ele já ganha um tempo. Eu não vou querer deixar meu rei no centro, e se eu fizer bispo E7, aí eu gastei 2 tempos para fazer o mesmo lance. Então, muito provavelmente, depois de roque, eu já teria que jogar aqui, bispo E7. Mas aí torre 1 não tá deixando eu rocar. Então eu teria que gastar mais um tempo, dama C7. Tenho que defender mais uma vez para depois poder rocar. Aqui já vai dar para fazer isso pelo menos, porque se dama E2, bispo G4, né? Então eu tenho tempo de trocar em F3 e para ele não ficar com uma estrutura ruim, ele toma de dama. Só que aí sim eu ponho o rei em segurança. Ou até posso rocar grande de repente, mas enfim. Era melhor ele já fazer essa pressão na coluna E. Só que ele jogou cavalo E5 primeiro e eu acho que isso me ajuda. Aí foi roque, bispo E7. Eu considerei bispo D6, mas estava um pouco incomodado com o cavalo C3 e tem essa ideia de cavalo B5. Ainda dava pra jogar A6 e D4, agora roque talvez, né? Com o jogo igual, mas pelo menos eu consegui desenvolver ativamente minhas peças. Mas tudo bem, bispo E7 é seguro. E aqui. Aqui eu não gostei muito do jeito que as brancas jogaram, porque apesar de tudo, essa posição ainda tá equilibrada, assim, tá bem jogável. Então, por exemplo, ele podia jogar cavalo C3 aqui. Eu ia rocar. Se D4, cavalo B5. Eu acho que isso já tava bom o suficiente, assim. E ele fica com essas casas, né? Eu também tenho que tomar alguns cuidados. Por exemplo, se dama B6, dama B3. E meu rei não tá rocando, ainda tá entrando uma dama em F7. Um detalhe tático é que não tem bispo E6, né? Bispo E6 ele tem esse, dama por E6. E aí quando dama toma cavalo C7 vai ficar com peça a mais, porque meu rei nem tem as casas F7 e D7. Então ele poderia ter feito cavalo C3. E aí roque D4, né?
uma posição interessante, assim, jogável. C por D4 não dá pra tomar de dama direto porque é bispo C5, mas tem cavalo B5 e toma voltando o cavalo. Aí até que seria uma posição legal, porque assim, eu acho que tá ok pra mim, né? Eu tenho um par de bispos e tal, mas esses cavalos estão em casas muito firmes também. O rei dele tá um pouco mais exposto, mas ainda não é tão claro como que eu vou explorar, né? Ele tá vindo com bispo E3 e tá estabilizando o controle sobre as casas pretas. Mas esse eu já achei um pouco artificial, né, dama F3, porque ele, tudo bem, ele quer jogar cavalo C3, eu acho, mas isso não tá me incomodando, então eu roquei. E aí dama G3 também já é um lance meio esquisito. Não fica claro assim qual que é a ideia dele, né? Ele não vai atacar nada. Nesse ponto é onde as brancas começam a perder o controle. Eu acho que tem muito algo que rola nessa faixa de rating, que é o cara ficar sem planos, e aí ele começa a fazer simplesmente lances que parecem ativos, assim, mas sem muita ideia. E a posição vai piorando aos poucos, né? Então foi o que aconteceu, porque dama F3, roque, jogou dama G3, inclusive aqui eu furei, né? Eu tinha um cavalo H5 que eu nem vi esse lance. Mas, tipo, isso ganha na hora, assim, porque ele não consegue defender F4 direito. Tem que jogar dama E3 e aí bispo D6 e a posição dele vai piorando cada vez mais rápido. Agora cavalo F4 ainda é uma ameaça. Se G3, aí eu acho que já tem esse, né? Bispo H3 e torre E8 e é muita pressão na posição. Mas aí eu fiz bispo F5 que tá bom, cavalo C3, e aqui joguei A6, já tinha D4 direto também nessa posição, mas... agora essa posição já parece bem agradável pra mim, né? Que ele não completou o desenvolvimento, então eu já tô pronto pra trazer minha última peça pro jogo. Dama G5, joguei G6, aí ele fez B3, né? E aqui já caiu. Torre A8. Impressionante que nessa posição depois de dama E1 eu não achei um mate, mas tinha que ter, né? É. O computador sempre mostra alguma coisa bem simples. Por exemplo, o bispo G4, que é o lance que ele dá, que prepara mate, né? Ameaça cheque duplo mate. Ele já tá dizendo que as brancas têm que jogar dama por G4 nessa posição. E realmente o rei tá totalmente preso e não tem como evitar isso aqui. Então tá bem perdido, muito perdido. Mas também pareceu ok do jeito que eu joguei. Torre 8, ré F3, H6 e a dama tá travada, né? A ordem que era um pouco importante, porque se eu faço H6 primeiro, dama E7. Ainda que ele fala que aqui D3, ré F3, cavalo por H2 e... Ah, porque esse rei é 3, torre é 1, né? Então, quer dizer, qualquer coisa ganha, né? Mais ou menos. Mas bom, cheque, rei, H6, a dama tá sem casa. Dama H4, cavalo E5. Se ré F4, G5. Jogou ré F2 e aí G5 também. A dama tá bem presa, né? Tomou em H6, mas a única casa pra dama sem CS é H5. E aí... Ela tá tocando na torre, é verdade. Mas eu tenho duas ideias. Tenho cavalo D3, ré F3, G4, que obriga a entregar a dama. E tinha bispo G6 também, que eu achava bom. Porque, de novo, ele não tem lance, né? Se dama H6, cavalo G4. E se dama H3, G4. Esse tá bom. Tá bem bom. Ameaçou cavalo D3 mate, então vai ter que entregar a dama. Tirou a casa F3 do rei. Mas bom, foi dama H6, aí o resto foi... Eu tava um pouquinho apurado, mas foi bem tranquilo, né? Muito material a mais. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse retorno do speedrun. Estamos aí a uma partida dos 1500. Vamos chegando já no próximo vídeo. E espero que vocês estejam aprendendo com as partidas. Se você gostou, deixa um like. Se inscreve no canal se não tiver inscrito e divulga aí para o pessoal que talvez ainda não nos conhece, pra gente chegar em cada vez mais pessoas. Então valeu, continuem acompanhando o Speedrun, que agora tá de volta, e até a próxima.